Queridas irmãs, queridos irmãos, estamos iniciando mais uma aula do nosso podcast, Conversando com Kardec, e hoje nós vamos abordar esse tema relativo a algumas crenças que nós, seres humanos, enquanto civilização, alimentamos, e hoje nós vamos ver a visão dos espíritos sobre isso. São os pactos, o poder oculto, os talismãs, os feiticeiros, as bênçãos e as maldições. E esse tema, ou esses temas, são também parte do capítulo 9, né, que é da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Nós já queríamos adiantar aqui que, na verdade, hoje nós vamos tratar de coisas, ou de temas, né, que fazem parte da crendice popular. Então, nós vamos ver que o Espiritismo vai se manter com as reflexões que nós fizemos até agora, e os ensinamentos dos Espíritos vão ser relativos ao que nós vimos até agora. Que nós atraímos para o convívio conosco espíritos que sintonizam com os nossos pensamentos. Portanto, espíritos que são semelhantes a nós, ou semelhantes à vida que estamos levando. E na primeira questão relativa a esses temas, a pergunta é exatamente se há alguma coisa de verdadeira nesses pactos que a crendice popular diz que se pode fazer com os maus espíritos. Então, os espíritos respondem que não há pactos no sentido do que a gente imagina na crendice popular, né? O que há é um espírito que sintoniza com maus espíritos, por ser semelhante, por ser simpático, né? Então, eles citam um exemplo aqui de um homem que quer atormentar seu vizinho. E aí ele não sabe como é que ele pode atormentar o vizinho. Então, ele chama espíritos inferiores, iguais a ele, porque ele quer prejudicar o vizinho, né? Para que esses possam auxiliá-lo, prestar auxílio para realizar esse desserviço, né, que é atormentar o seu vizinho, né? E os espíritos que vão comparecer a esse chamado são espíritos que também só querem o mal, só desejam fazer o mal. Obviamente que se eles são chamados para fazer o mal, eles vão querer alguma coisa em troca, né? Espíritos maus não vão comparecer ao nosso auxílio sem que recebam alguma coisa do seu interesse. E essa coisa do seu interesse também vai ser fazer o mal, né? Então, eu te ajudo a fazer o mal, mas você tem que me ajudar a fazer o mal. E assim, então, que eles passam a ter essa convivência, né? Calcada exatamente no desejo de praticar o mal para aqueles que eles consideram adversários, né? Então, são afinidades de propósitos, né? Os espíritos se reúnem com o mesmo objetivo, que é praticar o mal, uns ajudando os outros. Mas explica os espíritos que o vizinho ele pode se livrar, né, dessa perseguição, simplesmente ele se mantendo conectado, né, se mantendo junto a bons espíritos, né, pela sua vontade. Se ele não sintoniza com os espíritos do mal, dificilmente os espíritos do mal vão conseguir fazer alguma coisa contra ele. Os espíritos aproveitam exatamente dos nossos momentos de fraqueza em que nós sintonizamos com o mal. Se ele não sintonizar, não vai haver influência, né? Então, aquele que quer cometer uma ação má, chama só por isso maus espíritos para ajudá-lo. Óbvio, se a gente quer cometer uma ação mal, só de ficar pensando nisso, a gente já está atraindo espíritos maus para nos ajudar. Obviamente, esses espíritos também vão querer que a gente faça a mesma coisa, né? Vão querer que a gente também ajude eles a fazer o mal, né? E isso é realmente a única coisa que ocorre. Algumas pessoas vão chamar isso de pacto, mas não é nada mais do que isso que vai acontecer. Então, acaba que, por vezes, o homem fica dependente dessa relação com os espíritos inferiores, ou seja, esses espíritos inferiores não vão embora, ficam convivendo com ele, né?
Mas pode haver um rompimento dessa relação, né, entre o encarnado e os desencarnados inferiores, se o encarnado mudar os seus pensamentos, né? Se ele muda e começa a ter bons pensamentos, né? Então não há mais interesse desses espíritos inferiores permanecer com ele, porque ele vai estar comprometido com o bem, em fazer coisas boas, né? E aí, então os espíritos inferiores vão se afastar dele. Mas esse termo pacto nós temos sempre que tomar conta de uma alegoria, né? É um termo alegórico, né? Não é um pacto na realidade, assim, um pacto que não pode ser desfeito, né? O que há é um espírito imperfeito sintonizando com outros espíritos imperfeitos e todos eles com esse intuito de fazer o mal. Só isso. Na questão 550 é perguntado qual é o sentido das lendas fantásticas, segundo as quais os indivíduos teriam vendido sua alma a Satanás, uma coisa que a gente vê bastante, né? E aí, por ter vendido a sua alma ao Satanás, ele obtém sucesso, alguns favores. E aí os espíritos nos dizem que isso realmente é uma fábula, ou seja, ela não é uma verdade, né? Ela guarda algum ensinamento, né? Guarda um sentido moral, mas não é uma verdade, né? A gente toma o pé da letra. Então, essa alegoria, essa fábula pode se explicar assim: aquele que chama espíritos imperfeitos para obter, por exemplo, o dom da fortuna ou qualquer outro favor, ele está agindo contra a providência divina, porque a providência divina é que vai dizer se ele deve ou não ter a fortuna ou outra coisa que deseja. Renunciando a essa providência divina, né, ele também renuncia à missão e às provas que ele deveria suportar nessa vida, né? E só por isso, por a gente não cumprir o nosso desígnio quando estamos encarnados, a gente já sabe que vai ter consequência. Por quê? Porque o melhor para nós seria fazer aquilo que foi planejado, aquilo que foi considerado antes da gente reencarnar como o melhor papel que a gente poderia viver aqui. Então, no momento que a gente não cumpre esse papel, óbvio que as consequências não serão boas, não? Isso não quer dizer que o espírito que faz isso vai ser infeliz para sempre, né? O fato que ocorre é que ele faz todo um planejamento para reencarnar e se libertar da matéria, né? Ou seja, se tornar um espírito mais depurado, mais puro, né? E ele acaba usando a sua encarnação para viver mais ainda os prazeres da carne e da matéria, né? E aí o que acontece? Ele se torna um espírito mais comprometido ainda, né? Não sai do grau de evolução pequena que ele ainda tem. Não avança, né? Não aproveita a encarnação para aquilo que é o objetivo da encarnação, que é o aperfeiçoamento, né? Então, quando ele chega no mundo dos espíritos, ele se dá conta, né, de que ele perdeu tempo, de que ele poderia ter feito, que ele ganhou uma grande oportunidade, que ele poderia ter feito o resgate das suas provas, ele poderia ter usado, né, para a encarnação para aprender bastante, e ele não usou para nada. Portanto, as novas provas, elas vão ser ainda maiores e mais penosas, porque além de tudo aquilo que ele já tinha acumulado de comprometimento, ele agora tem mais. Então, a sua mente para sair dos seus vícios, das suas vicissitudes, vai necessitar de aprendizados mais rigorosos, mais difíceis de realizar, né? E, consequentemente, serão de maior sofrimento, né? Porque vão romper amarras que se tornaram maiores ainda, amarras que o espírito tem com a matéria e com os seus vícios. Então, eles ficaram nós mais apertados, né? Ao invés de desfazer os nós, ele acrescentou outros nós que não haviam. Então, o espírito, por ter esse desejo de estar sempre buscando os prazeres materiais, ele acaba sempre se sintonizando com espíritos impuros que passam a ser espíritos da sua convivência e entre eles se formar uma dependência de convívio, né? Então, eles têm, entre eles, uma convivência que conduz exatamente à perdição. E só vai ser rompido esse elo, que às vezes vai se perpetuar por muitas encarnações, quando nós recorremos aos bons espíritos com vontade firme.
Aí sim, quando nós recorremos a bons espíritos, no desejo de nos melhorar, é que de fato vai acontecer da gente começar a ter em nossa companhia bons espíritos e não espíritos imperfeitos, e aí começa a nossa verdadeira evolução. Bom, o segundo tema, né? O primeiro tratava dos pactos, o segundo tema é o poder oculto, o talismã e feiticeiro, que não vai mudar muito o teor das perguntas, né? Porque nós vamos estar falando de novo de crendices, né? Então, 551 pergunta: pode um homem mau, com a ajuda de um mau espírito que se devota a estar com ele e ajudá-lo a fazer o mal ao seu próximo? Então, a resposta é não, Deus não permitiria. Mas a gente pensa que anteriormente foi falado lá do vizinho, né? Que a gente chama para perturbar o vizinho. Então, por que agora os espíritos dizem que Deus não permite, né? A um mau espírito se juntar a um homem encarnado para fazer o mal? Aqui está no sentido colocado de que Deus não permitiria se esse homem não sintonizar com eles. Então não é só o desejo de alguém fazer o mal para aquele que vai dar certo. Não, aquele precisa também, como a gente diz vulgarmente, né, abrir a janela. Ele precisa permitir a brecha, ele precisa permitir a entrada na vida dele daquele espírito imperfeito, sintonizar com ele, né? Cair da mesma faixa de pensamento, senão Deus não permite, porque são faixas de pensamento vibratórias completamente diferentes se ele estiver com os bons espíritos, se ele estiver com os bons pensamentos. Claro que se ele está na mesma faixa, claro que se ele se sintoniza também com esses espíritos imperfeitos em algum momento, aí esse coluio, né, de relações, né, que nada mais são do que relacionamentos sociais, vai permitir que ele seja atrapalhado por esse espírito. E na questão seguinte, se pergunta: que pensar da crença no poder que teriam certas pessoas de lançar a sorte, né? Ou de ler a sorte, né? Que é o termo mais que a gente mais usa, né? De alguém saber como será meu futuro, né? O que se pode pensar disso? E aí a resposta é: certas pessoas têm um poder magnético muito grande, do qual podem fazer um mau uso se o seu próprio espírito é mau. Nesse caso, eles podem ser secundados por outros maus espíritos. Então, sim, tem tipos de mediunidade que permite não prever o futuro, mas ter uma ideia de que se a pessoa continuar realizando tais e tais ações, de que a pessoa colocando a vida em determinado curso, as consequências acabarão sendo as lógicas, né? Porque é uma questão de causa e efeito. E essas pessoas podem estar na companhia de bons espíritos e maus espíritos. Quando elas estão na companhia de bons espíritos, só vai ser usado isso no sentido bom, e quando houver vantagem para o espírito conhecer a sua sorte. Mas quando ele estiver na mão de maus espíritos, pode ser usado, na verdade, para mentir, enganar, perturbar, causar transtorno. Por quê? Porque são espíritos imperfeitos, espíritos que não sabem realmente entender a lei de Deus, dizendo o que eles imaginam que possa acontecer. De nada de bom pode se aproveitar isso, né? Então, certamente, na mão de maus espíritos, esse médium, né, não vai ter utilidade nenhuma, né? Ele vai ter, na verdade, uma capacidade de atrapalhar a vida alheia, né? Mas, continuam os espíritos, não acrediteis nesse pretenso poder mágico, né? Que não existe senão na imaginação das pessoas supersticiosas, ou seja, ninguém sabe realmente o que vai acontecer no futuro, porque nós temos nosso livre-arbítrio de mudar nosso futuro todo dia, né? As leis da natureza nos dizem isso. O livre-arbítrio vai determinar o que vai acontecer no futuro. Como ninguém sabe qual a decisão que eu vou tomar agora, ninguém pode saber o que vai acontecer no futuro, né? Os fatos que mencionam são fatos naturais, mal observados, sobretudo mal compreendidos. Ou seja, os fatos são, ou aquele médium está sendo usado por espíritos que enganam, né, que desejam simplesmente brincar com as pessoas,
Ou se realmente for bons espíritos, eles vão saber usar isso, vão usar isso na medida certa, eles vão sempre nos dizer que nós podemos mudar. Nós podemos mudar o que está traçado ali na frente. Exceto aquilo que seja a consciência de alguma coisa que já foi semeado, que a nossa capacidade de mudar o futuro diminui um pouco, o que nós estamos preparando para o nosso futuro, nós estamos semeando hoje. E aí nós vamos semear o que nós desejamos. A questão 553. Qual pode ser o efeito das fórmulas e práticas com a ajuda das quais certas pessoas pretendem dispor dos espíritos? É o caso, por exemplo, de pessoas que acham que determinados rituais vai fazer com que os espíritos fiquem à sua disposição, né? Então, qual é o efeito disso? E aí a resposta dos espíritos diz que o efeito de torná-las ridículas, se são de boa fé. Ou seja, se a pessoa acredita nisso de boa fé, na verdade ela vai se tornar ridícula, porque isso não existe. Não existe como nós termos condição de, vamos dizer assim, usando uma linguagem mais adequada, escravizar um espírito, ou manter um espírito à nossa disposição, né? Agora, se a pessoa não está de boa fé, se ela está de má fé, aí nós estamos tratando de pessoas que são patifes na visão dos espíritos, né? Que merecem ser castigadas por isso, né? Se ela de má fé diz para os outros que ela pode, através de determinadas práticas, tornar um espírito à sua disposição, né? Todas as fórmulas para escravizar, para dominar, para ter poder sobre os espíritos, elas são enganosas. Não há nenhuma palavra, nenhum sinal, nenhum talismã que tenha ação sobre os espíritos, né? Eles são atraídos unicamente pelo pensamento. Isso que atrai os espíritos, não as coisas materiais. Não são as práticas materiais que os atraem, é o nosso pensamento. É a sintonia, é nós pensarmos de forma semelhante. É isso que atrai eles para o nosso convívio. E aí deriva dessa uma outra questão que pergunta: certos espíritos não têm eles mesmos algumas vezes ditado fórmulas cabalísticas? Sim, né? Tem espíritos, né, que por serem perfeitos, por quererem nos enganar, né, ou às vezes até por ignorância, nos indicam sinais, palavras, né? E eles prescrevem, eles dizem para a gente que esses atos ajudam, né, a fazer o que nós chamamos de conjuração, né? De esse termo que eu estou tentando encontrar aqui, que é nós temos um espírito dominado pela nossa vontade, né? Mas eles dizem isso exatamente ou por ignorância ou para brincar conosco, né? Então os espíritos nos afirmam: estejais bem seguros que são os espíritos que estão zombando de nós, que abusam da nossa credulidade, né? Que por ver que nós acreditamos nessas coisas enganosas, eles então usam disso para nos ficar brincando conosco, né? Isso que acontece. Questão 554. Aquele que, errado ou certo, tem confiança no que chama virtude de um talismã, não pode, por essa confiança, mesmo atrair o espírito, porque então é o pensamento que age. É o talismã. O talismã não é senão um sinal que ajuda a dirigir o pensamento? Aí responde os espíritos que é verdade. Mas a natureza do espírito atraído depende da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos. Então, sempre nós podemos acreditar que um ímã, né? Por exemplo, um crucifixo de pendurar na parede. Nós podemos acreditar que aquilo vai atrair bons espíritos, mas na verdade é o nosso pensamento, né, que vai atrair. E aí, se o nosso pensamento é puro e é elevado, vai atrair bons espíritos. Agora, se nós penduramos na parede alguma coisa para atrair maus espíritos e ficamos nesse pensamento o tempo inteiro, é o nosso pensamento no mal que vai atrair maus espíritos, ou espíritos imperfeitos. Então, é raro aquele que é tão simples para crer na virtude de um talismã, não tenha objetivo mais material do que moral. Se a pessoa acredita que ela precisa de um objeto material para atrair alguma coisa boa ou ruim, normalmente essa pessoa é muito simples no seu modo de pensar. E as pessoas simples, muitas vezes, não veem o valor das coisas morais, elas veem o valor das coisas materiais.
Então, isso, né, anuncia, né, uma fraqueza nas ideias, que expõe essa pessoa que é aos espíritos imperfeitos e zombeteiros. Uma pessoa que já tem uma moral mais elevada, ela vai saber que ela não precisa de um objeto material, né? E ela, por ter essa convicção e por ser já uma pessoa capaz de elaborar um pensamento, né, não tão simples, mas mais elaborado, ela já vai, então, entender a desnecessidade de um talismã. E aí, essa pessoa vai estar mais focada em conseguir coisas do ponto de vista da sua evolução moral. E ela vai atrair bons espíritos. Então, normalmente, quando a pessoa acredita muito em talismã, é normalmente para atrair algum favor material. E aí é que está o perigo, porque ele vai atrair espíritos imperfeitos e zombeteiros. Questão 555. Que sentido se deve dar à qualificação de feiticeiro? É a resposta dos espíritos, o que nós chamamos de feiticeiros, né, quando são pessoas de boa fé, né, dotadas da faculdade mediúnica, dotadas da força magnética ou da segunda vista, né? Então, seriam realmente os médiuns, né? Seriam os médiuns, né? Nós temos, por exemplo, muito a figura que ainda existe bastante, né, da pessoa que benze, por exemplo, né? Então, esses, quando são de boa fé, são pessoas dotadas da faculdade mediúnica, né? Aí, pergunta, né? Afirma, então, como eles fazem coisas que não compreendeis, nós acreditamos que eles são dotados de uma força sobrenatural. Não, eles têm uma força natural, uma força mediúnica, uma força magnética, né? E aí pergunta os espíritos, vossos sábios frequentemente não passam por feiticeiro aos olhos das pessoas ignorantes? Todos os grandes reveladores, né, todas as pessoas que trouxeram uma coisa que ninguém entendia, também não foram comparados a feiticeiros? Então, quando as pessoas são de boa fé, nós podemos entender que ou ela é médium, ou ela é dotada de uma grande capacidade de magnético. O que é o magnético? O magnético é a força do pensamento, né? É a pessoa ter a capacidade de atrair bons fluidos, né? E manipular esses bons fluidos. O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma multidão de fenômenos sobre os quais a ignorância desenhou uma infinidade de fábulas, né? Onde os fatos foram exagerados pela imaginação. E agora o espiritismo e o magnetismo vem reduzir isso a leis naturais, a leis físicas, né? Então, se nós conhecermos as duas ciências, né, que na verdade são uma só, né, nós vamos perceber que elas mostram a realidade das coisas e a sua verdadeira causa, que é uma causa física, né? E aí nós vamos abandonar essas ideias supersticiosas, né? Porque a gente vai ver que essas coisas são naturais, né? São possíveis, não tem nada de diferente, né? Nós acreditarmos em coisas que não estão nas leis naturais é que é uma crença ridícula. Tudo está na lei de Deus, tudo está na lei que é explicada pela ciência humana, né? Que são as leis do nosso mundo físico. A pergunta seguinte, certas pessoas verdadeiramente têm o dom de curar pelo simples toque? Nós sabemos, até pela resposta também a outra questão na Gênesis, que esse é um dom bastante incomum, né? Nós vamos ver a resposta dos espíritos. A força magnética pode ir até aí, quando secundada pela pureza de sentimento e um ardente desejo de fazer o bem. Porque então os bons espíritos ajudam. Vejam, se alguém quer curar alguém, nós temos que entender que ele está usando a força magnética para o bem e ele está sendo ajudado pelos bons espíritos. Então, no limite, como é o caso de Jesus, né, Jesus curava pelo simples toque. Agora, é preciso desconfiar da maneira pela qual são contadas por pessoas muito crédulas e muito entusiasmadas, sempre dispostas a ver em coisas naturais coisas maravilhosas. Não tem nada de maravilhoso. É o poder magnético. A pessoa tem essa capacidade de transmitir bons fluidos para aquele que está doente. No limite, né, como nós dissemos, como é o caso de Jesus, o dom de curar pode chegar ao simples toque. Mas, vamos dizer assim, o que a gente vê mais recorrente está muito longe disso, né? É a pessoa, por exemplo, o nosso passista lá, que consegue transmitir fluidos salutares, aquele que está recebendo o passe, um passe magnético, né?
mas que, na verdade, não é uma cura instantânea, né? É um tratamento que muitas vezes dura até anos, né? Então, a gente sempre tem que ter desconfiança de alguém que narra, né, com interesse, querendo explorar a credulidade das pessoas. E depois o último tema, que é bênçãos e maldições, na questão 557, que pergunta: a bênção e a maldição podem atrair o bem ou o mal sobre aqueles que são o seu objeto? Vejam, quando eu abençoo, quando eu amaldiçoo, eu estou gerando um pensamento, né? Pensamento é matéria mental. Então, algum efeito haverá de ter sobre essa matéria mental que eu coloco para fora de mim, né? Que eu coloco no meu ambiente. Então, certamente que tanto a bênção, que nada mais é do que a oração, né? Quanto a maldição, que é a manipulação de fluidos doentes, né? Malsãs, na linguagem da Gênese. Então, obviamente que isso vai ter algum efeito. Agora, já os espíritos já não saem dizendo, mas Deus não escuta uma maldição justa. Ou seja, uma maldição que seria a injustiça, atacar determinada pessoa, porque aquela pessoa não está sintonizada com os maus espíritos, não vai acontecer. Não vai ter efeito, né? Aquela maldição só vai virar contra quem? Contra quem desejou aquela maldição. Porque isso também está na lei natural, né? Se eu lanço uma maldição, essa maldição também passa a ser parte, esses fluidos doentes passam a ser parte da minha atmosfera fluídica. E nesse sentido eles vão me prejudicar, porque eu vivo dentro da minha atmosfera fluídica. Então, a bênção é bom para os dois, para aquele que abençoa e para aquele que é abençoado, né? Sempre Deus vai permitir que a bênção que está na sua lei do amor tenha o efeito para os dois lados. A maldição, muitas vezes, ela só tem efeito para o lado de quem amaldiçoa. Porque há uma lei que diz que nós somos responsáveis pelos pensamentos que a gente emite. E que nós vamos atrair coisas que sejam magneticamente afinizadas com o que nós estamos lançando. Se nós lançamos o mal, vem o mal. Se nós lançamos o bem, pensamento bom, vem o bem. Mas essa maldição pode fazer mal a quem eu desejo, e até a outras pessoas que eu não desejo, por uma questão de afinidade, por as pessoas sintonizar também com o mesmo mal. Mas se essa pessoa não sintonizar, nas palavras dos Espíritos, Deus não permitirá essa maldição que é injusta, certo? Então, explicam os Espíritos. Como temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, ela pode ter uma influência momentânea, o mal, né? Mesmo sobre a matéria. Mas essa influência não ocorre senão pela vontade de Deus, ou se nós quisermos substituirmos, se não pela permissão da providência divina, né? E, no caso, ela vai funcionar como um acréscimo de prova para aquele objeto. Então, se eu lanço uma maldição e a pessoa sintoniza com aquilo, né? Que é a lei da providência, ela pode vir aquele acontecimento desagradável na vida da pessoa, mas aquilo também conta a seu favor, porque se ela vivenciar bem aquela provação, ela também terá proveito daquilo, né? Então, o mais frequente, né? Se maldizem os maus e se bendizem os bons, é óbvio, né? A bênção e a maldição não podem jamais desviar a providência do caminho da justiça, ou seja, não há injustiça permitida na lei de Deus. A justiça de Deus, ela não falha, ela é absoluta. Então, nunca ocorrerá injustiça. É isso que nós temos que nos preocupar. Não temos que nos preocupar se alguém me amaldiçoa, nós temos que nos preocupar se eu vivo bem, se eu vivo de forma correta, porque a maldição não atinge o maldito se ele não é mau, se ele não sintoniza com aquela maldade, se ele não tem pensamentos iguais, semelhantes, né? Então, aqueles que não pensam no mal, eles estão protegidos, né? Eles estão protegidos contra qualquer maldade. E assim, então, nós encerramos esses temas, né? Agradecendo a Deus e pedindo aos bons amigos possamos estar quarta-feira novamente reunidos. Que assim seja.